Você não precisa pensar muito tempo para entender o que a frase está dizendo. A frase está dizendo o seguinte: se você, trocando em miúdos assim, se você não está no espectro, para dar nome aos bois, que vai do PT para PSOL, PSTU e agregados, você é mau. Você é uma pessoa que quer o mal dos outros. Você é uma pessoa que deseja mal para as pessoas que são mais pobres. Você é uma pessoa que quer destruir a liberdade sexual dos outros. Você é uma pessoa que acha que as mulheres devem ficar na cozinha, certo? Essas coisas, a mim pessoalmente, que sou continuamente interpelado nessa discussão, essas questões que eu acabei de citar, elas normalmente me dão sono, né? Mas é uma coisa que você tem que ficar... Isso tem uma razão histórica recente. Porque um dos desserviços que a ditadura causou ao Brasil foi ter catapultado o projeto da esquerda no Brasil. Uma das grandes mentiras históricas acerca da ditadura, afora a tortura e todas essas coisas horríveis que você tem sempre que pontuar, é outra coisa que quando você diz, não, eu não concordo com o espectro político do PT ao PSOL, você deve ser a favor da tortura. Né? A pergunta já vem pronta. Você é a favor da tortura? Né? Então tem uma coisa, tem um pouco de cabeça infantil, né? E tem um pouco de má fé, um pouco muito de má fé, né? Que é tentar jogar no balaio de pessoas más, que comem criancinhas, certo? Jogar no balaio de pessoas más, quando você entende que o Estado não deve ser gigantesco, que a pessoa só tem uma forma de uma pessoa adquirir dignidade quando ela é responsável pelo próprio sustento, né? Ou seja, a dignidade não é uma coisa que você empresta, não é uma coisa que você dá, é uma coisa que tem aquele verbo em inglês muito bom que é earn, certo? Dignidade é uma coisa que você ganha, não no sentido que te dão, mas no sentido que você corre atrás para resolver o que você tem que resolver. Então, essa questão é muito importante, e veja que a minha colocação, Christian, desse cenário, vai me levar a, digamos assim, algumas dimensões um pouco mais profundas do que significa uma reforma política, e que eu acho premente, é disso que eu venho falando quando eu toco nesse tema, seja no jornal, seja na rádio, seja no jornal, na Folha, né, e no jornal da TV Cultura. É o seguinte, é que uma das grandes mentiras, isso tem que ficar claro para a gente. Uma das grandes mentiras acerca da herança da ditadura é de que a ditadura fez mal para o projeto de esquerda no país. A ditadura é tudo que a esquerda quis como projeto no país. Por quê? Porque o que ela aniquilou, a ditadura, e agora a gente está começando a engatear, é a possibilidade de você dizer que não é a favor de assistencialismo, que não é a favor de Estado gigantesco, que acha que uma pessoa deve viver pelo que ela ganha e pelo que ela trabalha, que o sistema de sociedade de mercado, com todos os problemas que tem, porque tem, é o sistema que até hoje produziu um pouco de qualidade de vida, no sentido de renda, porque assim, eu sempre costumo dizer, pobreza é que nem gravidade. Você parou de bater a asa, você cai nela. Quer dizer, o normal na vida é ser pobre. O normal na vida é não ter muito o que comer. O normal na vida é você não ter direito onde morar. Essa é a história da humanidade. Eu tenho estudado pré-história, isso mudou muito minha cabeça. Porque a gente tem ideia assim de que os anos 60, o que aconteceu dos anos 60 para cá? Mudou tudo, né? Quando você estuda um pouco para a história, você começa a ficar com uma visão um pouco mais alargada das coisas. Então, assim, a possibilidade de você produzir riqueza, e quando eu digo riqueza aqui, eu não estou falando em Bolsa Prada, né, especificamente. Estou falando em você ter uma certa medicina, ter supermercado, sabe? Não precisar matar o bicho para comer. Ou seja, a riqueza, eu estou falando um certo conteúdo.
Você tem um certo conforto técnico material, né? E isso é a sociedade de mercado que produziu. Ela produz porque as pessoas vão e correm, competem, e a própria liberdade que ela produz dá a você a chance de você correr atrás do que você quer. Portanto, só que isso, da ditadura para cá no Brasil, virou nome feio. Então, uma primeira questão fundamental numa reforma política no Brasil hoje é você sair do armário, certo? Se você não concorda com um regime paternalista, gigantesco, que cultua uma coisa do tipo coitadismo, certo? Você tem que começar a pensar que talvez você não seja uma pessoa má por causa disso, né? Você deve começar a se perguntar se você algum dia torturou alguém na vida. Se algum dia você desejou muito mal, além daquilo que a gente às vezes deseja para algumas pessoas de mal, que é normal, de vez em quando, que é necessário, mas assim, se algum dia você de fato desejou tão mal assim para os outros, né? Um exemplo simples é problemas a ver com empresários, principalmente médio empresário, pequeno empresário. No Brasil, empresário, se você é empresário, significa que você não presta, né? Você paga um monte de imposto, você dá emprego, e todo mundo sabe que no Brasil dar emprego significa que você não presta, por isso você dá emprego, por isso você deve ser punido. Então você tem uma série de elementos aí, que vão de elementos mais técnicos e prosaicos, como eu acabei de citar, a elementos que não necessariamente são tão técnicos e tão prosaicos, que faz parte da reforma política. Por exemplo, saber o que o seu filho está estudando na escola. A reforma política começa